e alegria. Lá, 93. É, minha gente, a questão não é fácil não. A pessoa fofoqueira, sabe aquela pessoa, hein? Fala só aqui entre nós. A pessoa chega pra você e diz: ó, vou te contar um negócio aqui, ó. Não é fofoca não, hein? Eu tô só compartilhando com você aqui. Eu fiquei assim, entendeu? Vi um negócio. Aí a pessoa solta um veneninho ali, pelo amor de Deus, mas tem gente que é mais direta, a pessoa já chega e diz: olha, eu tô com a bomba, hein, tô com a boa hoje aqui, hein. Olha, tem um bafão pra te contar, que você não pode nem imaginar a situação. Eu descobri um negócio aí violentíssimo que aconteceu, sabe com quem? Fulano. Que isso? Ainda tem gente que diz assim: ó, tô com a quente aqui, hein. Se você tiver uma outra quente, eu troco. Daí a pessoa diz: eu tô com a mais ou menos, então dá aí 2 morninhas por uma quente. Verdade, tá acreditando não? Verdade, tem gente que vive isso o tempo inteiro. E o ouvinte tá dizendo que a fofoca chegou a algumas igrejas. Ué, pera aí, nessa música aqui não, pera aí, música. Eu achei que eu sabia também, mas não é você agora não. Segura aí, eu achei que sabia. A fofoca, tá respondendo, né? A fofoca chegou a algumas igrejas, tá dizendo, eu achei que sabia. Pior que é verdade, hein? O ouvinte tá dizendo que chegou na igreja. Você conhece alguma igreja que tem isso, gente? Onde tem gente, tem isso. Pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser no clube, pode ser ali numa associação de 2 amigos, até sozinho, às vezes o cara fala mal dele mesmo. Agora, quando uma pessoa é vítima de uma fofoca, a sua vida passa a ser marcada, e por essa causa muitos deixam de frequentar a própria igreja. A própria igreja, a pessoa diz assim: olha, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi fulana conversando com fulano e pelo jeitinho, ai, tem coisa. Aí chega alguém do inferno e diz assim: onde há fumaça, há fogo. Ai, seu fumaça com essa conversa mole, pelo amor de Deus. Agora, por que pessoas chamadas cristãs ainda fazem fofoca? Pergunta a nossa ouvinte. Você não é cristã? Não devia ter mudado isso? Ou tem gente que tá mudando, mas essa área ainda não foi alcançada? O ouvinte tá perguntando: elas ainda não foram convertidas? E quando alguém inventa histórias a respeito de outros por pura inveja? Eu vou te fazer uma pergunta que o ouvinte faz. Você já viu alguém ser disciplinado na igreja por causa de fofoca? Já viu ou não? Eu vi sim na minha igreja. Tem lá um irmão, foi disciplinado por causa de fofoca, porque a pessoa fofoqueira. Como é que a gente trata uma pessoa que faz fofocas? É preciso demonstrar o amor cristão e conviver com ela? Existe um tipo de espírito de fofoca, o negócio é espiritual. Aquela irmã ali tem um espírito de Jezabel, e aquela outra, espírito de fofoca, aquele irmão tem um espírito de Nelson Rubens, hein? Coitado Nelson Rubens, nada a ver com a história. Seria falta de caráter ou um péssimo hábito adquirido? E aí termina o ouvinte com uma pergunta importante. Essa pergunta eu não farei aos debatedores, é uma pergunta que estará no ar. Isso é uma pergunta para todos os ouvintes. A pesquisa de hoje qual que é? É essa aqui? É essa frase aqui de baixo? É essa frase que, não, amenizou, é? Você acha que o fofoqueiro tem que passar por disciplina na igreja? Não, é muito boa pesquisa. Mas a pergunta que encerra é essa aqui. Quem nunca fez uma fofoca na vida? Hoje no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Hoje, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, 23 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para
te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje o pastor Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: porque pessoas chamadas cristãs ainda fazem fofoca. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. Um bom dia especial ao povo da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel e da IP de Coelho Neto, que será minha próxima igreja no ano seguinte. Bom, JR, a pergunta é muito interessante, não é? Por que as pessoas, sendo cristãs, ainda fazem fofoca? Eu diria que a igreja, ela reflete os problemas de caráter da humanidade. A igreja é composta por seres humanos, e os seres humanos, eles têm problemas, têm dificuldades de caráter, e a igreja acaba refletindo isso. A fofoca é uma coisa que aconteceu já lá em Gênesis, né? Quando Eva foi falar com a serpente sobre aquilo que Deus tinha dito. Então Eva, ela aumentou um pouquinho a história, depois veio Adão e falou a mesma coisa em relação a Eva, não é? E isso aí não tem fim. Caim falando mal de Abel, sabe? O ser humano, ele tem essa dificuldade. Eu consigo pontuar alguns motivos. Primeiro, é um coração voltado para o mal, né? O homem, ele tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza, ela se reflete na vida toda. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente faz fofoca, a gente está demonstrando realmente que tem uma natureza pecaminosa, um coração pecaminoso, né? E tem outros aspectos também que eu acho que pecado como outro. É um pecado como outro? Como outro. Não pode amenizar. O cara é fofoqueiro, o cara é mentiroso, o cara tem uma outra dificuldade, enfim. É um pecado como outro. Então, assim como é um pecado igual ao outro, o tratamento também existe. Não tem ninguém que é incurável. E que se agrava, JR, porque nós somos ensinados desde pequeno a ser fofoqueiros. Ih, rapaz, então a culpa é da nossa mãe. Não tem fim essa história, né? A mãe, a avó, a bisavó, o irmão, o amigo, o vizinho, a escola, todo mundo, o contexto que a gente tá. Isso já começa com a ideia de rivalidade que você coloca na criança, não é? Você tem que ser melhor, você tem que ser o exemplo, e você vai gerando ressentimentos, e um para poder aparecer quer falar mal do outro, e por aí vai, desde pequeno. Aí queima o outro para se promover. Exatamente, a gente cresce vivendo isso. Pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis. Pastor, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, discorda? Que pensa o senhor ainda sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores. Deus abençoe aí todos nós nesse tema, que ele é um pouco complexo, né? Como disse o nosso pastor aqui, tem várias vertentes, e você tentar sintetizar isso na primeira fala é muito difícil, mas eu acho que é uma questão de caráter. É o que eu penso. O fofoqueiro, ele tem dificuldade de se autoafirmar pelas suas próprias convicções, por aquilo que você é, e é muito fácil responsabilizar o do lado, responsabilizar a mãe, o pai, responsabilizar o professor, o tio, quando na verdade ele é incapaz, invejoso, e não tem suas armas, vamos botar assim, do bem, né? E começa a usar essa arma covarde. E eu vou ser sincero, hoje injusto, né, cara? É injusto, né? Porque a pessoa tá ausente, fala dela, não tem nem direito assim, isso é uma covardia. E eu vou ser sincero, JR, eu vou durante o debate bater esses fofoqueiros, que tá difícil, difícil conviver. E, bom, vamos continuar aí. Tem muito, então? Tem muito fofoqueiro. É mesmo, E vou dizer mais, em vez dos fofoqueiros se converterem, parece que quem não faz fofoca tá se convertendo para fazer fofoca, poxa. Tá desconvertendo. Pois Pastor César Carvalho, da Comunidade de Cristã Novo Dia, bom dia, bem-vindo. E pensa o senhor sobre esse assunto? Bem, bom dia a todos. Depois eu quero só mandar um abraço aqui para Jô e para Ellen, lá da comunidade. Depois o senhor vai mandar? Depois mandar outros, né? Tá bom. Esse aqui é porque elas estão aniversariando. Sim. A Jô e a Ellen. Mas eu queria já começar tratando desse assunto, jogando as pedras das minhas próprias mãos no chão. Porque, na verdade, eu acho que não existe ninguém
nesse planetinha de meu Deus que não tenha feito ou que não vá fazer um dia. Então eu começo jogando as minhas pedras fora. Eu fui confrontado com a minha própria verdade, com a minha própria vida. Eu acho que é assim que a gente vai consertar essa realidade, quando a gente se assume naquilo que a gente é. Eu vou fazer 25 anos de consagração pastoral em janeiro próximo. Já ouvi todo tipo de confissão de pecado, desde assassinato, estupro, aborto, todo tipo, dos mais cabeludos, mas nunca ouvi ninguém dizer: eu estou aqui, pastor, porque eu sou fofoqueiro, preciso me consertar, preciso ser tratado. Nunca ouvi, em 25 anos de ministério de consagrado, fora o que eu trabalhei com liderança. Nunca ouvi ninguém chegar para mim e confessar esse raio desse pecado. Então eu acho que a maior atitude, a melhor, seja a gente começar por nós mesmos. Então é jogar a pedra no chão e dizer: Senhor, eu tenho que ir embora para casa porque eu não posso apedrejar ninguém, porque eu também estou no meio dessa turma aí. Pastora Nadiege Macário, a nossa menina da mesa de hoje, já tendo ouvido os companheiros, os meninos, o que pensa você, hein? Eu penso que hoje já houveram outros debates sobre isso aqui. E esse tema sempre volta porque a gente percebe que é um dos temas maiores, porque as pessoas estão sempre passando por isso. Que muita gente enfrenta, especialmente a pessoa quando ela é vítima da fofoca. Vítima, exatamente. Ela fica tão destruída. Então, JR, esse assunto, quando ele volta, eu agradeço a Deus, porque, por um lado, porque mais pessoas estão querendo saber sobre isso. Ao mesmo tempo, fico triste, porque isso ainda acontece nas nossas igrejas e vai sempre acontecer, porque isso é um mal. É um pecado dentro do povo e que faz parte da velha natureza. Agora, quando você realmente passa a viver desse destilar veneno, é porque você está se alimentando desse veneno e dentro de você só há veneno. Então, quando os nossos queridos falaram aqui sobre a fofoca e um amado disse que ia bater, eu também vou bater, porque eu posso colocar diante de Deus aqui que a fofoca não faz parte da minha vida, porque eu acho que quando a gente se converte, a gente passa a ter um tratar de Deus. A gente tem que se rasgar e falar: Deus, me trata. Se eu sou fofoqueira, eu quero ser tratada. Se eu sou isso, eu quero ser tratada. Se eu sou aquilo, eu também quero ser tratada. Então a gente precisa ser tratada. A gente não pode colocar a fofoca como alguma coisa tão natural que a gente continue passando por isso, achando que é natural. Então, a fofoca, é interessante que até o Velho Testamento, no hebraico, ele traduz como traficante de informações, falsas informações. Então, você vê que a coisa é séria. E a gente precisa parar com isso dentro das igrejas. E todos nós aqui, eu tenho certeza que já passamos por alguma fofoca para destruir a sua própria vida. Algumas questões importantes pontuadas aqui inicialmente. É um problema que, pelo que eu entendi do pastor César aqui, ninguém nunca a ele se aproximou, ou aproximou-se dele para dizer que queria ser curado disso. Vocês já receberam alguém alguma vez, assim, que disseram: olha, eu tenho eu tenho um problema com fofoca, vim buscar ajuda? Já sofreu muito. E na minha, difícil depois ser tratado, né? E agora tenho, assim, na minha visão, né, da minha experiência, eu não posso pegar a minha experiência e botá-la como algo que seja a verdade absoluta, mas na minha experiência, os casos que eu tive nessa área, depois que ouviram mensagens, as pessoas se tocaram, elas perceberam a consequência de ter uma vida dessa forma e prejudicava muito seu relacionamento com a família, com a esposa. E aí o que aconteceu? Ele veio conversar. E a pessoa, depois que conversou, foi automático. Ela não foi mais envolvida na sua postura de conduta dentro da igreja com nenhum tipo de problema dessa área. Interessante que quando a pessoa ela confronta a vergonha que ela acha que vai passar por aquilo, bom, a minha experiência, a pessoa deixou imediatamente aquela prática, aquele comportamento. Porque assim, na minha visão, JR, a gente... eu vou botar a gente para não, como disse aqui o pastor, eu concordo, eu acho que de alguma forma a gente tem que vigiar o tempo todo e a conversão é diária, porém ao mesmo tempo eu quero pegar a palavra do pastor e da pastora aqui também, mas a gente não pode entender que tacar pedra, bater, o termo usado aqui, não significa
às vezes tem que fazer isso para corrigir, não tem Isso jeito. E aí o camarada tem que se desfazer daquela roupa de que é mais que o fofoqueiro, muitas vezes, JR, é o que você acha mais santo. É o que você acha perfeito e todo mundo tá errado, então ele vai lá e fala mal daquela pessoa porque ele acha que é o certo. E aí, se ele não se despedir disso, ele nunca vai se consertar. Eu tenho a impressão que é só uma questão de nominarmos de maneira diferente. Por exemplo, se falarmos que é uma exortação, que é uma admoestação, que é chamar a pessoa ao eixo e não bater, alguma coisa assim, acho que o pastor César está plenamente de acordo. Porque a impressão que me deu da palavra do pastor César é o seguinte: olha, eu vou falar, eu vou bater numa coisa que eu também sou parte disso, né? Quer dizer, eu também faço isso. À medida que a gente diz, olha, e todos nós corremos esse risco, é uma coisa. Agora também, só assumir que faz e não produzir mudança alguma, entendeu? Olha, realmente, olha, eu tô com apendicite, entendeu? Tô com apendicite. E fica em casa? Essa é a grande questão. Tá certo? Quer dizer, se você tem uma doença, uma enfermidade, uma infecção no apêndice, você precisa ir lá para resolver, não tem? Eu não é acho isso? que tem que reconhecer. Eu acho que a grande alternativa e a grande saída para essa cura ou para essa transformação está em reconhecer o próprio equívoco, o próprio pecado. E a gente aqui não vai, de maneira alguma, transigir com o pecado. E a minha palavra não foi na direção de transigir com o pecado, absolutamente. Mas eu não vou intransigir com o pecado alheio e transigir com o meu. A minha humanidade vai me remeter a uma condição minha mesmo de fraqueza em várias áreas. Então, assim, eu acho muito, muito complexo quando você se coloca num pedestal e diz assim: vocês fofoqueiros, vocês pecadores, vocês... E se exclui do processo. Claro. Eu acho que todos nós precisamos nos incluir e sem transigir com o pecado qualquer que seja. Eu quero, assim, aproveitar a palavra inicial do pastor César para lembrar uma coisa, né? E fazer logo uma diferenciação, né? Porque eu diria o seguinte: nem todo mundo que faz fofoca é fofoqueiro. Não? Não. E nem todo fofoqueiro, faz fofoca. Então vou diferenciar isso daí. Vou levar para João. João diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas todos nós somos pecadores. Então percebam, eu entendo a palavra do pastor César, lúcida, quando ele diz assim: todos nós podemos passar por isso um dia. Por quê? A nossa natureza é uma natureza caída. Então, quem é que nunca fez uma fofoca? Mas isso não quer dizer que você seja um fofoqueiro. Exatamente. O fato de um dia ter feito fofoca não quer dizer que você seja um fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele vive fazendo fofoca. Ele fala da vida de todo mundo. Ele não quer ter certeza de nada. Ele não busca o crescimento da pessoa. Então ele passa a vida dele fazendo. Fofoqueiro é aquele cara que tem constantemente a almofada debaixo do cotovelo para falar da vida dos outros. Certo? Agora, que nós... de certa forma, estamos sujeitos, se não vigiarmos, como o nosso pastor falou aqui, porque a conversão é diária, ele acabou de pontuar isso. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco sério de, em um momento ou no outro, acabar fazendo fofoca mesmo. Eu entendo seu raciocínio, mas compreendo que quem faz fofoca é fofoqueiro, campeão. Se você não quer ser chamado de fofoqueiro, não faça fofoca. Porque é horrível você falar mal das pessoas na ausência dela. É a maneira que eu compreendo. Sim, mas não é esse caso que eu tô falando. Tô falando no caso, por exemplo, de você perceber logo em seguida o que você fez. Não é simples, Júnior. Você percebeu em seguida. Não quer dizer que você vai prosseguir com isso. É simples. O senhor já fez uma fofoca, pastor Anderson? Alguma vez na vida? O senhor é fofoqueiro? Parei com isso. Não. Eu tive que me corrigir. Então é só isso. É isso que eu tô levantando. Presta atenção. Não, eu acho que tem duas coisas aí, gente. Exatamente. Eu já fiz, não significa que eu faço. A diferença. Mas é isso que eu tô dizendo. Mas se o camarada fizer fofoca e a gente dizer aqui que o cara que faz fofoca não é fofoqueiro, ele vai achar o seguinte: não fiz a fofoca um dia, eu posso fazer outra. Não é isso. A gente tem que tomar cuidado pra gente não estar no tom que o pastor César deixou claro no início, que não foi o que ele quis dizer. Que é o seguinte: ser complacente com a história. Eu disse tudo que eu queria dizer. A interpretação é que precisa ser ajustada. Eu creio que não há ninguém que possa dizer que nunca fez ou que nunca fará.
Mas isso não Por significa causa que da quem nossa faz fé, pastor. dizer que não é, Foi o que eu entendi. diferente. Todos nós somos pecadores. Agora, aquele que é filho de Deus, ele não vive no pecado. Agora está se tratando aqui do fofoqueiro assumido. Ele é fofoqueiro. Ele destila veneno. Ele sempre vai fazer ou falar você coisas. Mas eu tenho impressão, Constantino, companheiro. Analisando uma Não, coisa que a gente está começando. Pois é, mas- o fofoqueiro, ele tem prazer em colocar a vida do outro de forma distorcida, inclusive. E ele quer ver o outro mal e ele se sente sempre bem quando todos olham pra ele e falam assim: e aí, tem novidade? Qual é a novidade de hoje? Aí ele fala assim: tem uma quentinha aqui, como foi dito no começo. A quente, a boa. Né, Uma a boa. Agora, o que acontece é o seguinte: a gente às vezes faz uma diferença entre uma pessoa que faz isso reiteradas vezes, repetidas vezes, costumeiramente, habitualmente, é uma pessoa, parece que é um profissional do negócio, certo? É um jogador de futebol que joga e treina todos os dias, tá bom? Ok. E o outro é o cara que joga bola de vez em quando. Ao que joga bola de vez em quando, a gente disse que ele é um peladeiro. Entendeu? Em termos de esporte, a gente faz a diferença. Quando se trata de pecado, nós temos aqui uma diferença que pode ser um pouco mais leve. Você tem qual é a prática do pecado? É a prática de quem faz todos os dias, a prática de quem faz de 15 em 15, a prática de quem faz uma vez no mês, de todas as formas. Prática é prática. É prática, não é? Não se pode amenizar, e vocês disseram isso várias vezes, uma pessoa que faça uma vez ou que faça 100. Evidentemente, todos nós entendemos que o cara que faz 100, eita, é um fofoqueiro. Esse tá bravo pro negócio dele. Agora, se o cara faz uma vez só, não quer dizer que a dele seja mais amena. Nós precisamos entender o perigo que isso traz. Aliás, eu queria pedir ajuda aqui, quero agradecer a vocês 4, mas a André pode nos ajudar a entender isso. Entendeu? Porque ela descobriu o negócio e eu penso assim, se a pessoa descobriu, da Nadiege, se ela descobriu, ela tem que contar. Irmão, fuja da fofoca, ao invés de fofocar, cante um louvor a Deus. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele vem para a igreja só pra vigiar, só para observar a vida dos irmãos. O culto tá pegando fogo, tá que é glória pura, mas ele tá ligado é na murmuração. O pastor está pregando e ele nem aí, fica sentado no banco só de tititi. Está morto, enterrado espiritualmente. Se aqui tem desse crente, olhe pro lado aí. Se ele estiver fofocando, grite glória a Deus e avale o inferno com muita unção. Diga pra ele, irmão, se tu quer vitória, sai da turma da fofoca e vem pra turma da oração. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Olha aí, minha gente, o negócio não é brincadeira não, hein? Ei, meu Deus do céu, que é isso? Ô, Andréia, obrigado, hein? Compartilhou com a gente aqui. Este é o Debate 93. Ué, mas o que aconteceu com a vinheta? Este é o Debate 93. Ué, Este é o Debate 93. tem um fofoqueiro aí mexendo nesse negócio aí, hein? Tem que sair, hein? Hein? Sai pra lá. E aí, companheiros, voltamos. Só pra dar um breakzinho, entendeu? Só pra dar um breakzinho. Vai dar muita fofoca. Vai dar muita fofoca. Mas assim, eu creio que nós precisamos, e nós todos aqui, eu tenho convicção disso, somos contrários a qualquer tipo de prática do pecado. É claro. Isso é normal, Isso aí, natural. Não há ninguém aqui a favor. O que nós estamos tentando mostrar é que a fofoca é um pecado tão danoso quanto qualquer outro e que qualquer um de nós está sujeito a essa questão. A essa questão. Fundamentalmente. E aí a pessoa, Mas quando ela fofoca, ponto que o JR colocou aqui a base, pastor Júlio, só pra gente não perder o ponto, sobre a questão da prática.
Que é isso que a gente discordou um pouquinho, apesar da gente no final entender a mesma coisa. Quem trouxe isso foi o reverendo Júnior. Isso que eu ia falar. O reverendo Júnior que trouxe o ponto. Na verdade, a gente entende igual, mas assim, é importante porque, como eu disse, eu vim aqui com uma postura hoje. E parece que a pastora aqui também está na mesma postura. É porque, assim, é tão danoso. O JR falou o seguinte, pastor Júnior, reverendo Júnior, falou o seguinte, ó, o cara pratica sem fofoca, o outro pratica uma vez no mês. Mas às vezes, JR, a que o cara pratica é boa, aquela quente. É aquela que destrói. Que ele preparou mesmo. Exatamente. É de Hiroshima. É de Hiroshima. É verdade. E é terrível isso, porque, como disse a pastora, destrói um ministério, destrói um casamento. Destrói. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade em ficar rotulando pessoas, né? Muita dificuldade. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu nunca falei mal da vida de ninguém. Um dia eu me aborreço com meu irmão, ligo pra minha mãe e falo mal dele. Eu sou fofoqueiro? Não, aí... Mas é fofoca. É fofoca. Aí, meia hora depois que eu liguei, acabei de ligar o telefone da minha mãe, eu reconheci, rapaz, eu acho que eu acabei falando que não devia, compartilhando informação distorcida, pequei. Ah, bom, agora é compartilhar informação distorcida, mas antes você não falou compartilhar informação distorcida. Fofoca. Pequei porque o que eu fiz com a minha mãe, na minha angústia... Sem falar pro seu irmão, direto com ela, sem falar com ele. Sem falar com ele, foi fofoca. Esse foi um caso isolado. Eu posso ser chamado de fofoqueiro? O senhor não exemplificou inicialmente a questão do pecador e da prática? É exatamente isso que eu tô no fundo, aqui. O senhor não é um pecador? Exatamente. Então é esse que é o processo. Esse é o ponto que eu acho que o pastor não conseguiu entender o que eu tô querendo dizer. Ele me perguntou, o pastor César me botou aqui na berlinda e falou, pastor, já fez fofoca? E eu assumi. Só que ele não quis assumir que se falou mal do irmão é fofoqueiro. Não. É simples. Não. Agora é mais fácil dizer assim, eu sou pecador. Eu vou entrar lá no meio, minha pergunta eu vou. Eu quero só. Vocês estão animados com esse assunto. Eu imaginei que fosse tão animado assim. É bom pegar a definição do que é fofoqueiro, para depois dizer. Agora, eu queria só acrescentar com o seguinte: quem sofreu muito e foi vítima desse tipo de coisa, e eu sei um pouco a história aqui do pastor Anderson, essas coisas todas, acaba tendo realmente uma cicatriz mais visível do que quem sofreu menos. Então, a pastora Nadias também dizendo isso aqui, sofreu muito. Então há uma resistência muito violenta sobre essa questão. Não conheço ninguém que nunca sofreu por isso. Mas existe graus sofreu mais. Graus maiores. Então, assim, aí tem uma resistência. Não é que a gente não tenha. Eu também já sofri, mas, sabe, eu acho que eu fui calejado de uma certa maneira que hoje o pessoal fala mal de mim, eu tô agradecendo. Valeu, irmão, valeu, obrigado, um abraço, um beijo, vai embora. E vamos pra frente que se anda, porque eu não posso me paralisar por essas coisas. E não tô dizendo que eles se paralisaram, não, mas quem sofreu muito acaba tendo uma tipo assim, o gato escaldado, sabe como é que é? Ele fica meio qualquer coisa que acontece. Mas o senhor não concorda que esse é um mal que deve ser combatido com veemência? Com certeza. Então, quanto a isso, nós estamos iguais. Eu meu cabelo comprido exatamente para acabar até acabar a fofoca acabar. Lembra dessa brincadeira que eu tive o cabelão? Eu falava, o que foi? Foi voto, eu fiz um voto. Cabelo bonito, eu lembro dele. Voto, alisado, entendeu? O cabelo. Dava muito, tinha muita dificuldade. O preço era caro, né? Você vê o que a mulher passa, né? Não, mas não senti nem um pedacinho, porque só o cabelo. Agora é o seguinte, espera só um minutinho, companheiros, é o seguinte, nós todos entendemos que deve ser combatido com muita rigidez, com muita veemência, a questão da fofoca dentro da nossa casa, da família, da igreja, como do trabalho, da empresa. Você imagina uma empresa, entendeu? Um lugar onde as pessoas convivem, trabalham. Quem está ouvindo a gente agora, claro. Entendeu? Tem sempre alguém que é o rotulado, não tem a dúvida. Entendeu? Tem pessoas, agora, no que nós estamos falando é o que está além do rótulo, tá certo? Não é nem é o que leva o indivíduo a o que falta a esse indivíduo para rever, entendeu? Para procurar o líder espiritual e buscar ajuda, para se tratar, para repensar, porque em muitos ambientes familiares isso é comum, foi dito aqui, a pessoa cresce dentro desse ambiente. Olha lá fulano, dentro do carro, tá? Nós estamos dentro do carro aqui, olha fulano, mas engordou, né? Espaçoso, a pessoa chega, oi irmão, o irmão tá bonito, tá uma aparência de saudável, acabou de falar que o jeito era gordo, entendeu? Agora a Bíblia diz, Levítico 19, 16 e 17, não andarás
como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. É um texto que encaminha aqui uma de nossas queridas ouvintes, é que eu quero agradecer e quero pedir a você que leia aí. Levítico 19, versículo 16, e nós vamos discutir já no debate de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Vamos tentar então. A pesquisa é a seguinte: você acha que o fofoqueiro tem que passar por disciplina na igreja? Tem que ser disciplinado? Meu Deus. Por telefone, 88% dos nossos ouvintes afirmam que tem sim. É mesmo? No site, 91%. Então a maioria está querendo a galera disciplinada. Mas aí tá fazendo a pergunta da contrapartida. Vem cá, mas você já fez alguma fofoca? 100% dos nossos ouvintes disseram que sim. Mas nenhum deles disse, mas não ao ponto de ser disciplinado na igreja. Foi só coisa levezinha e tal. Muito obrigado, Marcela Bastos, recuperando aí da sua voz em função de uma alergia aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom, ouvinte amado, ter você com a gente. Deixa eu dizer uma coisa a você, nós estamos aqui no Face da Rádio 93 FM, Rádio 93 FM, a nossa foto já está aqui. E que foto hoje, hein? Pelo amor de Deus, a pastora ajudou muito a gente. Se não fosse ela, nós estaríamos aqui perdidos nessa foto aqui no Face. Ela trouxe um brilho especial. A pastora Nadiege Macário está abrindo aqui a nossa fila. Ao lado dela o pastor Júnior César, ao lado dele o pastor César, ao lado dele o pastor Anderson, e ao lado dessas feras estou eu aqui, todos nós com uma pose especial aqui na página da Rádio 93 FM no Facebook. Você clica, curte, compartilha e traz também a sua opinião. É bom demais ter você com a gente aqui no Face da Rádio 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Levítico 19, vou ficar no verso 16 aqui, vamos lá. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor, é o que nos ensina a palavra de Deus. Quero ouvir o comentário de vocês. A Bíblia, ela tem vários textos falando sobre isso. Para começar, não levantar falso testemunho já é um dos mandamentos, né? Então a gente tem vários textos bíblicos que combatem isso. Provérbios tem vários textos que falam para você não maquinar o mal, não falar mal do seu próximo. Esse texto em Levítico fala sobre essa questão de você ser como mexeriqueiro, falando de um, falando de outro, né? Então, biblicamente, é um pecado, e é um pecado grave. Quando você acusa alguém sem ter provas, biblicamente isso é um pecado grave, não é? Quando você usa a sua língua para destruir o seu próximo, biblicamente isso é um pecado grave, não é? E Jesus, ele também fala sobre isso quando ele diz que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. E Tiago vai falar mais ainda para aqueles que dizem que não estão julgando, estão apenas falando. Tiago diz que nós não somos juízes para poder falar mal do nosso próximo. Não faleis mal uns dos outros. Então a Bíblia é completamente contra essa ideia de fofocar, de distorcer, de falar mal, de dar falso testemunho. Isso daí, na realidade, para mim é uma falha de caráter mesmo. Agora tem um artigozinho, assim, um artigo, né, definido, mas que não está colocado como artigo, no texto que você leu, que a Bíblia diz, não andarás como um mexeriqueiro. E hoje a gente fala assim, não andarás com um mexeriqueiro. Parece uma bobagem, mas na verdade é uma visão que a fofoca está sempre lá. E não aqui. A recomendação. O com, né? O com é como se estivesse lá e não aqui. Exatamente. E na verdade, o que Deus está dizendo é que eu não posso deixar que a fofoca seja um parceiro meu, na minha caminhada, na minha jornada. Eu preciso estar atento para que eu não cometa esse pecado. Acho que essa lembrando que Arão e Miriam foram fazer fofoca e ficaram leprosos, né? Foram fazer uma fofoquinha de Moisés com Deus lá, falando da vida dele, e acabaram leprosos. Eu acho que está claro, JR, na Bíblia inteira, como citou já os pastores aqui, vários versículos da Bíblia condenando essa prática e mostrando o grau que diante de Deus ela incomoda. Então, eu creio que você já usou esse termo, nós temos que, como pastores,
veementemente. Parece assim, JR, ao adultério um pecadão. E a fofoca é um pecado que você tem que entender que todo mundo faz e tal. E é por isso que é igual mentira. Em graus Ameniza, diferentes, né? eu entendo que é em graus diferentes. Uma coisa é, como você disse, poxa, fulano é gordo, aí a pessoa chega na frente, pô, você tá magrinho. Forte, hein? Tá saudável, forte, hein? Parece saudável. Pô, mas tem níveis de fofoca, JR, terríveis. Como disse aqui o pastor, eu passei por algumas situações na minha vida, ficou claro aí para quem conhece nosso testemunho, e fizeram dossiês contra a minha vida, contra a Flor, apresentaram a convenções, enfim, situações que foram para acabar com a minha vida. Graças a Deus a gente levantou a cabeça, reagimos, hoje nós estamos aqui, a própria imprensa, se você olhar bem, JR, vamos olhar, tirar um pouco do meio evangélico, brota os jornais, os tabloides, vamos botar assim, o que mais vende são as revistas de fofoca. E o que o pessoal se alimenta? Dessas mesmas fofocas. Então isso tem que ser combatido por quem? Por quem é luz. Se nós não fizermos a diferença e salgarmos isso aí, vai ficar muito difícil. Então, para isso, tem que ter uma veemência. Se há um consenso aqui quanto à causa, né? É um espírito, então é uma questão espiritual. Então, você repreende em nome de Cristo e está repreendido, faz um culto, libertação, camarada, qual é o seu problema? Espírito? Ou é uma questão de caráter? É uma coisa cultural? Dentro de casa era assim, os amigos fazem isso, aquele grupo é um grupo que gosta disso, tá entendendo? Eu queria discernir se é uma questão espiritual ou se é uma questão adquirida no relacionamento. Olha, é uma questão de caráter, mas quando você não tem caráter, e significa que você está precisando realmente ser tratado desse caráter, mas é espiritual também, porque eu acho que quando uma pessoa se coloca na posição de Deus ou diante do Senhor e pede ao Senhor para tratá-la e para que cada vez mais ela se santifique e se aproxime mais cada vez do Senhor e seja parecido com Deus ou com a mente de Cristo, ela vai sendo tratada. Mas ao mesmo tempo, quando ela não faz isso, o caráter dela está totalmente deturpado, destruído. Os demônios aproveitam disso para ainda, a partir daí, usá-la para destruir a vida de outras pessoas. Você pode observar que uma pessoa que faz fofoca, ela nunca diz que foi ela que fez, ela que viu, ou veio dela. Ela diz assim, eu ouvi aí. Aí se você for atrás, você nunca tem uma fonte precisa. É o demônio da terceira pessoa, né? Entendeu? Disseram. Então não tem. Né? Então essa pessoa, ela não só está sendo usada como canal para destruir a vida de uma outra pessoa, como também você não vai encontrar quem foi que fez. Então eu acho que uma forma que a gente tem de tratar esse mal é realmente buscar. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse? E vai chamando todo mundo ali. JR, é uma palavra dura, mas simples. Fofoqueiro não nasceu de novo. Por que eu digo isso? Você vai lá no fruto do espírito, temperança, domínio próprio. Se o fofoqueiro não tem, ele não tem o fruto do espírito, que não está no plural, está no singular, viu, JR? Ou você tem, ou você não tem. Então, partindo desse princípio, passa a ser também um problema espiritual, como um problema de carnalidade, digamos assim. Dada a objetividade da sua frase, posso interagir com o senhor? Sim. Porque é o seguinte, ainda que não haja discordância total desse aspecto, mas a pessoa ainda está em construção. É uma expressão normalmente que nós todos utilizamos. Ela não é perfeita, ainda não foi glorificada. Ainda que tenha temperança, domínio próprio, isso é uma falha. Um problema que ela tem, uma dificuldade que ela tem, como outros tem outras coisas. E eu estou querendo identificar isso com o senhor, o seguinte, que ainda que uma pessoa tenha essa prática, é possível que ela seja convertida, mas esta área da vida dela ainda não foi tratada, ou, na sua opinião, esta é uma área tão vital que se ela não foi tratada é porque não houve ainda mudança. Para eu poder entender dessa forma, eu teria que pegar e colocar aquela palavra de Paulo, fruto do Espírito, e colocar no plural. E aí sim eu poderia adquirir cada um deles gradativamente. Não estou me referindo a isso. O que eu entendo é que a imagem de Deus, ela vai sendo restaurada no homem gradativamente, certo? Mas a Bíblia é clara. Aquele que pecava, não peque mais.
Não peque mais. Não tem aquela... Com Deus não tem aquela compreensãozinha, porque você tá trabalhando nessa área, passou, e nessa aqui você não tá. Não tem. Se você... Mas a sua fala, então, tá diferente da primeira que você disse. Não está. Porque eu estou diferenciando. Tá diferente. Não, eu estou vamos ficar no agora. Eu falo isso porque... Eu falo isso porque eu diferenciei no início alguém que fez uma fofoca pontual e de alguém que vive na prática da fofoca. Perfeito. Alguém que é fofoqueiro. Gente, quem opinião, vive na prática é fofoqueiro. Quem vive na prática do pecado não nasceu de novo. Opinião absolutamente livre, agora Reverendo você tá Júnior. Pois não, Reverendo Anderson. A minha concepção de interpretação é outra. É Tiago 3. Meus irmãos, aqui, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos os irmãos, é o que Tiago está chamando, o pastor da igreja chamando suas ovelhas, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, aí já é perfeito varão. É o que está escrito. Então estamos em construção. Todos os irmãos da igreja tropeçamos, é a minha visão. Muito bem, aqui ouvindo, são opiniões, companheiros. Os companheiros estão acompanhando. Ouvinte tranquilo, vai ouvir só, isso eu concordo. Isso aqui não, vamos pensar, gente. Também a gente tem que aprender que algumas coisas são assim muito simples e outras coisas são complexas, e o ouvinte vai ouvindo, vai amadurecendo nas suas ideias, juntando as coisas. Graças a Deus, nossos ouvintes são muito inteligentes, porque se os nossos ouvintes quiserem só uma coisa prontinha, o que eu faço aqui? Dá 3 gotinhas aqui, tá resolvido. Nós precisamos aprender a mastigar, a pensar, porque é assim que a Bíblia nos ensina. E aí eu fico extremamente preocupado quando eu ouço o seguinte: um ouvinte dizendo: olha, eu sou nova convertida, eu nunca imaginava que igreja fosse um lugar de fofoqueiros, muito menos de fofoca. Olha que coisa curiosa, ela faz uma diferença. Fofoqueiros e fofoca. Pois eu participo de um ministério de louvor na igreja e lá é o pior lugar, porque se faz fofoca de tudo e de todos. Chega a ser desanimador. Falam da vida dos outros e eles não têm respeito com ninguém. Quem diz isso? Uma nova convertida. Este é o meu destaque aqui. A nova convertida enxerga esta prática muito melhor do que o velho convertido ou do que o ainda não convertido. Porque ela está chegando e assim, não, isso não pode. Porque no frigir dos ovos, companheiros, as pessoas se acostumam à prática do pecado, ainda que não se sintam praticantes do pecado. Posso ler uma passagem aqui, continuar? Passagem Tiago? bíblica? Bande bala, meu irmão. Tiago 3:8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Como é que o ministério de louvor, que fala mal de todo mundo, depois vai para o culto cantar louvores ao Senhor? Tem que ser realmente disciplinado. É exatamente isso que eu estou falando. Você vê, por exemplo, quando ela fala assim, Tiago fala, da mesma fonte, água doce e água amargosa, é o que eu tô falando. Não pode acontecer. Pelo fruto se conhece a árvore. Se você nasceu de novo, não pode sair água amargosa, filho. Se você é um tipo de água, você não pode. Então não pode. Então é uma evidência de que não houve novo nascimento. A pessoa é fofoqueira. Nós estamos tratando da prática e das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas é um texto que vai revelar pra gente, pelo menos o que eu creio, é que de verdade a prática, a conversão, ela precisa ser vista a cada dia. Exatamente. E a gente vai sendo transformado a cada dia. Eu quero só fazer uma consideração em relação a isso que você leu aí, é que para mim é muito perigoso o processo discipulado para alguém que se diz nova convertida já está praticando no ministério de louvor da igreja. Porque o ministério e a igreja, ela é feita de gente comum, normal, com problemas, com distrações, com rebeldias, com dificuldades. Alguém que está chegando novo agora tem uma imagem da igreja, daquele lugar tão perfeito de anjos iluminados, daquela coisa toda. E se ela não
for discipulada para entender, primeiro, a sua pecaminosidade, o seu próprio pecado, a sua própria mazela e o que Cristo fez por ela em graça para que ela também libere isso para os outros, ela vai encontrar problemas na comunhão. Então é necessário um discipulado muito efetivo para que as pessoas comecem a desenvolver e desempenhar tarefas litúrgicas na igreja. Eu entendi. Não é para que ela se acostume com os erros dos mais antigos. Exato, em hipótese absolutamente. alguma. É para ela entender que a mesma graça que a alcançou, também alcançou aqueles irmãos. E outra coisa, por outro lado, César, ela nos ajuda. Não, claro, mas é esse ponto do novo convertido que diz dizendo. Assim, gente, não, claro. Sabia que isso tinha, não? Mas existe um O caminho. pessoal está acostumado a ficar com roupa rasgada e acha que tá bonito, entendeu? mas eu Aí acho chega que uma outra há um pessoa e vê, caminho vocês estão fundamental sujos, para que a gente precisa tomar entenda. banho. Eu também entendi, César. Não, eu sei, mas é que é um caminho que a gente precisa entender, que é o que a Bíblia orienta que a gente tem que fazer. É não neófito, Se alguém vê, se você sabe que seu irmão pecou, o que a Bíblia diz? Vai a ele, conversa com ele. Se ele não se converter, se ele não vai e leva alguém, conversa com aquela pessoa, tente ganhar o irmão. E se não tiver jeito, no último caso, leve a igreja. Então, nós precisamos, a disciplina é onde a gente vai esbarrar, ela vai ter um processo na igreja nesse sentido. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora. Então, esse entendimento, companheiros, sobre a questão do novo crente, tá ok? Tá tranquilo aí? O novo crente? Tá certo? Esse novo crente nos traz uma luz aí, porque ele vai dizer, de vez em quando ele fica assustado com coisas que eventualmente nós já nos acostumamos. Correto? Estão todos aqui juntinhos? Acho que a palavra não é bem acostumar. Eu não me acostumei ainda não, na verdade, nós estamos já preparados. Meus irmãos, eu não estou falando de vocês quatro, eu estou falando da igreja. Eu não estou falando de vocês quatro, eu estou falando da igreja. A igreja se acostuma. É claro. A igreja diz assim, olha, nós vamos dizer que na igreja tem fofoqueiro que nunca foi disciplinado. Então nós nos acostumamos. É claro. Se ele não foi disciplinado, porque nós nos acostumamos. Tá, tem igreja que tem mentiroso. Você tá lá mentindo e ninguém fez nada, é porque nós já nos acostumamos, ou às vezes até porque é uma falha que eu também tenho, então é melhor não mexer com esse assunto, porque eu tenho telhado de vidro. Todos nós vamos enfrentar e vamos administrar dificuldade. A questão toda é que o ouvinte fala aqui, ó, é um tipo de espírito, já disseram que não. Já disseram que não, mas já disseram que é uma prática que pode ser aproveitada espiritualmente para destruir o indivíduo. Exato. E o problema é que o fofoqueiro, ele não se autodestrói. A questão dele não é uma autodestruição, embora também seja. É o próximo, né? Ele destrói o outro. E a Bíblia fala sobre relacionamento o tempo inteiro. Se o relacionamento é destruído, o que sobra, minha gente? Mateus 7,12 fala assim, ó, desculpa. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama a Deus, não ama seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Então usar a sua língua para destruir a vida do outro é contrário ao amor de Deus. Logo, se é contrário ao amor de Deus, queridão, eu sinto muito. Eu nunca vi uma pessoa fazer fofoca de si mesmo o tempo todo. Falar mal de si, envenenar a si próprio com os outros. Não é? Isso é baixa autoestima, é outra coisa. Não, mas né? Porque tem gente que fala mal de si, mas no sentido de baixa autoestima. Pois é, em sentido de baixa autoestima. Porque o fofoqueiro, ele vai tentar sempre destruir o outro. E não deixar que você olhe pra ele. Não. Ele fala do outro pra você ele se esconde. Não, ninguém me disse. Nunca foi ele que disse. Eu não poderia deixar de pontuar uma coisa que eu acho fundamental, né? A gente aqui tá falando em questões bem ativas, aquele que faz fofoca, né? Mas eu queria lembrar que também existe a nossa falta de capacidade de lidar com a sinceridade. Também. Nós temos isso também. A gente prefere ouvir o outro falar que o feio é bonito do que dizer que é feio. A gente prefere ter uma informação distorcida que nos agrade do que ouvir uma palavra que seja verdadeira, mas que nos confronte. Então, a gente tá muito acostumado com esse negócio de ser bajulado, massagear o ego, esse tipo de coisa. Tem que ter muito cuidado por causa da sinceridade sem sabedoria, pode ser uma tremenda de uma falta de educação. Sim, concordo sim. A gente tá falando de fofoca. Por exemplo, se você é gordo e o outro chegou perto e falou assim, não, mas você não é. Isso não é fofoca, a gente tá falando de fofoca, do fofoqueiro que destrói a vida do outro. É fofoca quando eu digo
uma coisa pra você na sua frente e atrás eu tô falando outra coisa. É o exemplo lá, olha, você tá forte, hein? Tô gostando, tá fortinho, depois passa o outro, rapaz, viu o sujeito. É isso aí, Ô, Balão. Olha aí, Balão, é isso, é isso. A gente tá E por colocando que uma que certa eu... gradação. Por que eu não falo logo? Pra exemplificar. Por que eu não falo logo diretamente pra pessoa o que é? Porque às vezes ela não tem a capacidade de ouvir. Só quero aproveitar a audiência e dizer o seguinte: a gente está tratando com o povo do que o povo faz, a gente tem que orientar. Agora, tudo fica pior quando essa fofoca parte do altar. Claro. Parte do pastor, parte do cantor, do pregador, do professor. Então a gente tem que tomar muito cuidado também o rebanho. O rebanho começa a observar se essa orientação na prática da vida diária não está sendo testemunho do seu líder. Vigia com isso. Vale para todo mundo, porque Bíblia é para todo mundo. Tem um ouvinte aqui dizendo, e quando parte da liderança? Meu Deus do céu, é tão complicado quanto, evidentemente tem mais repercussão. O cuidado com isso vale pra gente o tempo inteiro. Me parece, ouvindo os companheiros aqui, que é uma luta diária. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil. Mas para algumas pessoas é muito, muito difícil. Algumas pessoas têm oportunidades demais para isso. Tem gente que gosta do negócio, hein, tá sabendo aí, meu pai do céu. E nós todos temos que aprender a lutar contra essas coisas. Porque infelizmente essas coisas foram amenizadas ao longo do tempo como se elas fossem de menor importância. Mas olha, quem já foi vítima sabe muito bem a dor que é. Cuidado com isso. Não deixe isso ser uma prática costumeira na sua vida. E a melhor forma de evitar que seja uma prática é evitar a primeira vez ou evitar a próxima vez, se já houve a primeira. Não dê ouvidos a isso, não ouça ninguém e não fale. Se você não tem nada de bom para falar sobre alguém, fale nada, absolutamente nada. Agora, certamente tem coisa boa. Comece a procurar coisa boa para falar sobre os outros. E Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas. Seja sábio. Você vê que a Bíblia diz que até o cara que fica calado, ele dá uma aparência de sábio. Então, se não tem nada para falar, fica calado e você vai ser compreendido como sábio. É hora da gente lutar veementemente contra isso que é tão complicado, sofrido e difícil, e tem muita gente acompanhando a gente agora dizendo, olha, eu já passei por isso. Não foi fácil. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Ô Marcela, sabe quem está aniversariando hoje também, juntamente com centenas, dezenas e milhares de outros amados ouvintes? É a dona Cleonice. É a mãe da Claudinha. É tia? Pra mim é tia. Olha, você é irmã da Claudinha, não sabia? Não, pra mim é tia. Tia Cleonice, então. Então vamos lá. Tia Cleonice, você não. Eu pode, não. Tia, Ah, você pode. Tá bom. Tá, desculpa, viu? Desculpa a minha existência. Hein? Desculpa, viu? Ô, tia Cleonice, um beijo pra você, Deus te abençoe, parabéns pelo seu aniversário, que dia seja um dia muito alegre, feliz, e seja um dia de muita graça de Deus, você vai ser alvo das nossas orações, tá bom? Tia Cleonice. Você, tia, parabéns, Deus te abençoe, nós beijo nos pra alegramos você. com a sua vida. Pesquisa 93 de hoje. Você acha que o fofoqueiro tem que passar por disciplina na igreja? Olha aí, prepara aí, galera. Prepara o lombo. 90% dos ouvintes por telefone acham que sim. Encajado. No site, 92% deles também acham que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Que Deus continue a abençoá-los cada dia mais com a graça e a bênção que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte, minha gente, dizendo, né? Jesus disse que seus discípulos devem ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que ele ordenou, como lemos lá em Mateus capítulo 28. Em seu ministério, ele falou sobre perdoar, servir ao próximo, pregar o evangelho, confiar nele, priorizar o seu reino, trilhar o caminho da humildade e da simplicidade, entre tantas outras lições preciosas. A grande pergunta é: estamos obedecendo? Seguimos hoje o cristianismo proclamado por Jesus? Onde estamos acertando e errando? O que precisamos fazer para viver com fidelidade o que Jesus ensinou
e assim alegrarmos o coração do Pai. Alô? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor César Carvalho, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu agradeço a presença, a poder estar aqui com vocês. A companhia de vocês é sempre maravilhosa e foi um ano muito abençoado. Eu queria só desejar um Feliz Natal para toda a comunidade cristã Novo Dia, todos meus queridos, e aqui em especial o meu filho Lucas, que está aqui comigo, a minha esposa também, que não está no estúdio, mas está aqui comigo, e ao meu filho Daniel, que está lá para os lados de Campo Grande, foi ver a namorada. Olha aí, muito bem. Muito obrigado, pastora Nadiege Macário. Eu gostaria de deixar uma frase aqui que veio ao meu coração agora, eu escrevi rapidamente: aquele que semeia fofoca colherá frutos do próprio veneno para a sua própria vida. Então, querido, não seja você esse fofoqueiro, mas que Deus abençoe você, e se você está nesse caminho, liberte-se e santifique os seus lábios, consagre os seus lábios para o Senhor e tenha um Natal também abençoado para você, para sua vida, para todos os queridos também da Rádio 93 e a todos vocês, nossos debatedores aqui dessa rádio. Pastor Anderson do Carmo, obrigado, meu irmão. Eu agradeço, JR, de verdade, quero parabenizar você, toda a sua equipe, Marcele, enfim, todos trabalhando aqui, porque esse debate tem sido uma benção, minha igreja escuta direto. Quero mandar um abração para o Ministério Flor de Lis e dizer que dia 31 no Réveillon, às 21 horas, temos o grande culto da virada aí. Deus abençoe também todo São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Muito obrigado também, reverendo Júnior César. Obrigado, JR. Só lembrar aos nossos queridos ouvintes que de toda a palavra que faça mal aos outros, que sair da nossa boca, o Senhor nos pedirá conta. Então, cuidado, boquinha, com o que fala. Como é que é essa música mesmo? Nadiege conhece essa música? Cuidado, boquinha, com o que fala? Como é que é, Júnior? Você lembra? Eu lembro mais ou menos. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Olha aí, rapaz, lembrei. Cuidado, é mesmo, olha. Lembrei. Muitos anos, era pequenininho. Eu no colo do meu pai, aprendendo a falar Gugu Dadá. Em 1516. Não, esse ele foi esse é de 16, eu sou de 19. Eu sou de 1500, né? Maravilha. Então... Lembrança excelente. Muito obrigado a vocês. Vem aí a nossa querida Rosane Félix, a poderosa Rosane Félix aqui na nossa 93 FM. Quero convidar você a orar com a gente agora. Nós vamos orar juntos. Pastor Anderson vai orar conosco agora. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. E na sequência vem aí o nosso Pediu Tocou de hoje. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela audiência da rádio, porém, ó Deus, também celebrar pela vida da mãe da Claudinha, Cleonice. Deus abençoe. Senhor, visite agora, Senhor Deus, os enfermos, os encarcerados, e que a esperança que nós encontramos em Cristo, Senhor Deus, seja a esperança deles agora. Nós abençoamos a todos e desejamos, meu Pai, que neste Natal a tua presença esteja nos lares dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir Debate 93.